Clover. E aí galera, beleza? Estamos aqui para falar de Oshino no Cap, é isso. Oshinoko. Cara, eu acho que eu vou fazer todos os vídeos que eu vou fazer de análise de animes da temporada nesse formato aqui, que seria mais simples, que eu não precisaria me mover tanto e a edição ficaria mais fácil de fazer, já que eu vou tentar usar wallpapers em vez da imagem do anime para não gerar problema para mim. Então vou botar alguns trechos e imagem desse anime aí. Cara, o que eu gostei é que foi uma excelente estreia. Eu soube que até deu treta com fãs de outros animes que não acham que a nota desse anime aí deveria ficar mais alta que os animes deles. Olha, eu acho que também teve gente do Twitter que não curte anime, mas teve umas pontadinhas que esse episódio comentou sobre o pessoal da internet que são bem verdade. E que esse povo não deve ter gostado nem um pouquinho. Se tiver mais críticas assim, ou que esse anime vai ser odiado pelo Twitter fácil, eu vou achar engraça dos caras tentando cancelar esse troço. Bem, basicamente a história segue nossos protagonistas, principalmente o cara, que são dois irmãos que são filhos da idol principal, da Karin ali. Só que tem uma coisa, essas duas crianças, na vida passada dele, o garoto era um médico que ia fazer o parto dela, ele reencarnou no filho dela, e a paciente desse médico, que era fã da idol das capas, a fã que mostrou essa idol pro médico. E foi bem legal isso, porque eu pude matar de primeira. Tá, ela é a fã, só já tem confirmação nesse mesmo episódio. E foi bem legal. Eu não vou falar isso aqui em uma ordem certinha, então foi mal. Mas eu só vou falar dos pontos principais desse episódio. Cara, eu gostei de como aqui eles retrataram a indústria do entretenimento, que, bem, ela é bem assim, bem predadora, e até talento pode não ser o suficiente para você se destacar. Cara, precisa de muito recurso, muita coisa. São feitas muitas decisões, muitos talentos também são recusados. Então, é uma indústria bem predatória. A gente não pensa muito sobre isso, como funciona isso, por causa de... A gente só senta e assiste, mas nunca acho que pensa como é a vida da pessoa ou como isso pode afetar. Porque tem uma cena que ela vê uma crítica, isso que meio que afeta um pouquinho. E isso é bem interessante. Depois eu vou dar uma pesquisada sobre idols para ver isso melhor, que eu não vou querer falar algo que não seja condizente com a realidade. Eu estou supondo que esse mangá talvez tenha vários fatos que são reais, mas eu não vou falar porque, bem, eu não conheço dessa indústria, então não quero falar besteira. Mas que a indústria do entretenimento tem muita mentira, muita negociação, isso é verdade, porque, bem, meio que é tudo assim na vida. Então, eu nem falei muito do episódio dos pontos, tá, vamos lá. Porque o protagonista tá assistindo ela. Simples. A paciente dele, que agora é irmã dele, recomendou pra ele porque ele tava tentando dar apoio pra ela. Ela acabou morrendo e continuou assistindo porque gostou e acho que era um jeito de manter a garota viva. Só que ele encontra essa idol que tem 16 anos e vamos ser sinceros, eu achei meio que ficou bem esquisito. O cara parece mesmo um Oricon pela obsessão dele. Ele chama de obsessão por ela. Ele aceita fazer o parto dela e tá tudo indo bem. Até que um fã maluco foi lá, tentou encontrar ela. O médico perseguiu ele e o cara acabou empurrando o médico. Ele reencarnou como sendo o filho dela. E agora eles têm que lidar com isso. Por quê? Não podem saber que ela tá grávida. Não podem descobrir se a carreira dela acaba. Então vamos seguindo por isso. Temos até a certa linha do tempo. Começamos com eles bem bebezinhos. Depois criancinha, e daí no final do episódio eles já estão adolescentes.
E eles não saltam no tempo até um período que é bem legal isso. A gente vê algumas fases deles rapidinho, mas temos alguns paralelos com a vida antiga. Os dois são reencarnados, os dois sabem disso, mas nenhum deles sabe quem eles eram na vida passada. E eu gostaria que isso fosse mostrado para cada um, porque seria engraçado ela percebendo que o irmão dela, que ela tanto chama de otaku nojento, é literalmente o médico que cuidava dela. Se isso acontecer, ou se já aconteceu no mangá, eu vou adorar. Então eles vão seguindo a vida até o momento que o protagonista, o Aqua, consegue um papel em um filme, mas esse papel que ele ganhou permitiu que a mãe dele, a Ai, atuasse nesse filme como a atriz principal e trouxe mais reconhecimento e mais fama para ela, assim podendo trazer mais dinheiro, porque a Aqua estava ganhando pouco, porque bem, é um ambiente bem competitivo, assim, uma idol. Então é bem interessante que, mesmo ela fazendo parte de um grupo, ela teria que trabalhar nos outros empregos se quisesse mais dinheiro, ou tentar se destacar, acho que pelo que eu entendi, como uma cantora solo. Então ele conseguiu esse papel e ele mostrou um grande talento para atuar, e isso vai ser importante. Por quê? Teve um momento que a Ai quis encontrar o pai dos filhos para poder, assim, eles conhecerem o pai. E isso que trouxe a grande consequência do episódio, que foi ela, bem, aqui vai ter spoiler, então, dos grandes, se tu não viu, veja, mas ela morre, porque aquele fã que matou o médico tava doidão, achando que tinha alguma relação com a Ai, que ela traiu os seus fãs, blá blá blá, acaba matando ela. Ele surta e depois eles foram de arrasta pra cima, se é que vocês me entendem. E o protagonista saca isso. O único que poderia ter contado pra esse cara, porque não poderia ser o produtor dela, porque isso ferraria com a empresa dele, ela não tinha parentes. Então, o único que poderia ter contado pra eles sobre isso é o pai deles. E aquele cara foi a única coisa que o moleque pode pensar e faz sentido. Se é o pai deles que fez isso, bem, vamos ter que ver pra saber. Porque o moleque, mano, o raciocínio dele foi ótimo. Ele era um médico, então ele provavelmente vai começar a atuar porque ele encontrou o diretor do filme que ele participou. Isso vai permitir que ele entre na indústria do entretenimento para encontrar o pai dele e poder se vingar. A irmã dele não mostrou se ele contou pra ela, mas eu acho que não, só vai ser uma jornada de vingança dele. Cara, eu vou trazer mais desse anime, vou trazer os episódios. Como eu disse, eu não vou botar imagens do anime nem gravações, porque isso pode me ferrar. Então eu quero ficar meio safe nessas paradas, beleza? Então eu vou usar alguns wallpaper, uns 4, uns 3 entre alguns frames e vai estar de boa, beleza? Bem, esse foi o vídeo, foi o primeiro episódio desse anime, que acho que adaptou todo o volume 1. Eu vou, a partir daí, como adaptou todo o volume 1, que eu não sei quanto capítulo tem, eu acho que eu vou pro mangá também. Vou comprar o anime, mas vou pelo mangá, beleza? Até mais!